E chegou a hora da série Saúde do Solo e a gente vai continuar pegando uma carona com o Agrofag pelo Brasil para responder mais uma pergunta dos produtores rurais que nos acompanham. Nós separamos aqui um comentário do Sidney Romão, que é da cidade de Comendador Gomes, em Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro. Ele assistiu à terceira reportagem da série, que foi exibida na semana passada, onde mostramos vários fatores que são essenciais para que haja infiltração de nutrientes na terra. Vamos dar uma olhada então o que o Sidney mandou para a gente. Em terra arenosa acontece isso também? Então, Sidney, quem traz essa resposta para você é o Ismael Lopes, que protagoniza essa série. Vamos dar uma olhada no que o Ismael fala. Oi, Sidney, queria agradecer aí a sua contribuição e a sua pergunta e dizer para você que é bem válida essa sua pergunta, essa sua colocação. Veja bem, a gente quando a gente gravou esse vídeo, a gente estava num solo de textura muito argilosa, né? Acima de 80 de argila. E a sua pergunta ela é muito coerente. Porque, né, Sidney, na sua região pode ser que tenha um solo de textura um pouco arenosa. E o que a gente tem visto, que a gente tem avaliado também em áreas de textura arenosa, é que às vezes na superfície nós temos bastante areia, e 15% só de argila, né? Mas na medida que a gente vai descendo em subsuperfície, né, em profundidades um pouco mais baixa, 15, 20 centímetros, a gente pode ter um aumento dessa argila em profundidade. E aí pode ocasionar o adensamento dessas camadas justamente por causa da mudança textural. E aí pode ocasionar esse adensamento de camadas também mesmo em solos arenosos, tá? Então, vale também para essa questão de solos arenosos, precisa ver essa questão de mudança textural no perfil, beleza? Muito obrigado pela pergunta, hein, Sidney? É isso aí, obrigado, Ismael. E o professor Celso, tem sido muito interessante produzir essa série junto com o professor Ismael Lopes, né? Na semana passada nós gravamos com ele dentro de uma trincheira realmente, né? Pois é, Antonelli, trincheira é uma atividade comum no curso de agronomia para a gente demonstrar, né, para o aluno onde estão os perfis do solo, né? A raiz, verificar bem a raiz, né? Isso é uma forma didática de apresentar. Tem várias maneiras de você ver a compactação do solo, e a trincheira é uma delas. Vai abrir lá com a escavadeira um buraco, né? De 1 metro e pouco. Vai ver os horizontes do solo, né? E como que está a raiz. Isso é uma maneira fácil de aprendizado, tanto dos alunos e do próprio agricultor, se quiser fazer na sua lavoura, né? Em dias de campo também acontece isso realmente, né? Dia de campo é muito utilizado isso daí para demonstração, é muito clássico, né? Muito claro isso daí para o agricultor, para quem está assistindo a uma palestra sobre compactação de solo. É isso mesmo. E hoje, no quarto episódio da série, a gente continua essa conversa com o Ismael, que vai demonstrar como o uso de técnicas conservacionistas pode contribuir para a saúde do solo. E agora nós estamos nessa outra área em que a gente pode perceber esses benefícios trazidos com as plantas, né, com o mix de cobertura que nós temos aqui, um nabo forrageiro com aveia. E a estrutura do solo já fica muito melhor, né, professor Ismael? Exatamente. Eu estou aqui com um agregado de um manejo padrão, né? Então esse agregado, muitas vezes quando nós fazemos a coleta com o trado para análise química no laboratório, a gente chega à conclusão que a química do solo ela está boa, né? No entanto, você imagina, num agregado desse tamanho, a raiz não vai conseguir penetrar e absorver os nutrientes que estão no interior de um agregado desse. Dessa forma, o manejo aprimorado, ele acaba trazendo os benefícios de estruturar o solo. Observem aqui que as raízes estão rompendo esses agregados, então ela está estruturando o solo. Aqui o papel da raiz é estruturar o solo. O solo fica solto, as raízes estão ocupando esses espaços. Quando essas raízes se decompõem, elas vão criar galerias, bioporos que são contínuos esses bioporos. A gente pode observar aqui que essas raízes elas descem no perfil do solo 80 centímetros, 1 metro. Então, qual é o princípio dessa diversificação de culturas? É estruturar o solo fisicamente, contribuindo para que aumente a infiltração de água no solo. Com isso, essa água já dissolveu
aquele adubo que nós colocamos na superfície, seja ele no sulco de semeadura ou a lanço, e vai corrigir esse meu perfil. Então a decomposição dessas raízes geram galerias, geram bioporos, esses bioporos são contínuos, vão levar a água lá da superfície até embaixo, vai romper essa camada adensada existente no solo, estruturar esse solo. Esse é o princípio de um manejo conservacionista, ou um manejo visando a conservação de água e do solo. E aqui esse mix, ele contribui com a cobertura do solo, que um dos princípios inclusive é cobertura viva ou morta. Então aqui eu tenho cobertura diminuindo aquele impacto de gota na superfície, né? Diminuindo essa força da água, inclusive quando eu tenho uma alta intensidade de chuva. Tudo isso para que o sistema fique mais favorável para as plantas de interesse, para que elas possam expressar o potencial produtivo. Porque a planta tem uma capacidade genética para altas produtividades, mas nós precisamos estruturar os nossos solos para que as plantas possam expressar o seu potencial produtivo. Então, a partir de toda essa estrutura trazida por meio desse mix e dessa diversificação de culturas que a gente consegue perceber aqui, esse solo vai estar muito mais saudável, né, professor Ismael? E aí sim, daqui alguns dias a gente também vai ver de que maneira esse conteúdo que você tem na sua mão, que é um conteúdo de material orgânico, vai poder contribuir também para a saúde química desse solo. Exatamente. Bom, a próxima etapa é qual é o papel do carbono dessa biomassa na estruturação do solo, deixar nutrientes pela decomposição dessa biomassa, né? E principalmente o carbono, que vai contribuir depois com a parte química também, que é a CTC do nosso solo. Muito bem. Pessoal, então, até a próxima série Saúde do Solo. E nós vamos mostrar mais algumas dessas explicações junto com o professor Ismael para vocês. Até a próxima! Muito bem, cobertura de solo é essencial então, né? É essencial e necessário, né? Se nós olharmos todas as técnicas que nós temos lá na frente, melhoramento genético, o aplicador de enraizador, tudo que tem lá na frente para se fazer uma produtividade, ter um retorno, uma eficiência econômica alta, nós não devemos nos descuidar do início, né? Que o professor Ismael nos colocou aí, né? Porque, veja bem, a boca da produtividade da planta, a boca é a raiz. Quanto mais raiz você tiver naquele solo que ele mostrou, naquela trincheira, distribuído e mais profundo, mais ela vai beber, porque a planta não come alimentos, ela bebe alimentos, né? Então nós temos que cuidar primeiro do perfil do solo, transformar ele numa região onde as raízes possam realmente absorver, beber os alimentos para poder produzir. É isso aí.